tarde para você. Fala, André, beleza? Uma ótima tarde para você, pro Breno Rebouças, Wilton Bezerra e a todos os amigos ligados na Verdinha e também na TV Diário. O vovô mais uma vez conheceu outra derrota no Campeonato Brasileiro, perdeu por 2-0 para o Botafogo. E se a gente for trazer destaques, os destaques são negativos. O time do Ceará mais uma vez não teve um ataque eficiente, não conseguiu balançar as redes, enquanto que a defesa, que era um ponto-chave, um grande destaque do time no retorno do Brasileirão, sendo ali o segundo melhor sistema defensivo, atrás apenas do Flamengo, acabou tomando 2 gols, né? Na visão do técnico Léo Condé, o primeiro gol foi um erro de posicionamento, um erro que precisa ser corrigido ao longo desta semana, de atenção do time, enquanto que no segundo foi um erro geral, né? O clima defensivo do Ceará naquele segundo gol do Jefinho acabou pegando de jeito ali o comandante alvinegro, que falou sobre isso também na coletiva de imprensa. Agora, falando sobre peças individuais, Matheus Bahia foi mais um jogador que tentou criar alguma coisa naquele lado esquerdo, mostrando mais uma vez por que é titular naquele lado do campo. Conseguiu fazer interceptações e cortes, foi um dos destaques do time do Ceará. Além dele, no segundo tempo, um cara que vem pedindo passagem mais uma vez, né? Léo Condé sempre ressalta isso nas coletivas, que o Vina a cada jogo vem ganhando mais minutos e aos poucos ele vem dosando ali a oportunidade para este jogador, dando a entender que na partida contra o Atlético Mineiro no próximo sábado, pode ser que tenha mais mudanças no time do Ceará. Porque no jogo passado, contra o Botafogo, ele praticamente repetiu a mesma escalação que enfrentou contra o Sport. O time alvinegro não tinha nenhuma baixa em relação ao último jogo. Continuou com aquelas ausências importantes de Marcos Vitor e também de Dieguinho. São peças que o Léo Condé também vem avaliando para ver se vai contar com eles, já pensando no próximo duelo, porque o time do Ceará não conseguiu ir bem mais uma vez, jogando com a presença do seu torcedor aqui na Arena Castelão, André. Valeu, Samuca. Ô, Brenão, quais foram os aspectos que mais impactaram pro Ceará não jogar bem e sair derrotado ontem? Olha, a gente comentava aqui na sexta-feira, conversava sobre o jogo, e você perguntava que mudanças teria que fazer no meio, caso o Dieguinho não voltasse ainda, você tinha que manter a mesma equipe. A gente falou que seria interessante colocar um volante mais focado na marcação. Eu acho que ficou muito frouxo. O meio-campo do Ceará não marcou e armou mal. E aí, quando você tem um meio-campo que não consegue ajudar nem pra frente nem pra trás, eu acho que o Botafogo teve mais possibilidades de descida. Inclusive, quando chegou na grande área, teve até certa facilidade de chegar na área, na hora do primeiro gol, por exemplo, foi no meio dos 2 zagueiros. Então, acho que o meio-campo não funcionou e o ataque do Ceará também foi bem inoperante. A gente teve o Pedro Raul naquela finalização que o goleiro pega, que o goleiro consegue se recuperar. E fora isso, foram 2 ou 3 finalizações fora da área do Vina. Não teve mais muita coisa. Uma outra que o Marçal tira, né? Mas não teve muita coisa, sabe? Foi basicamente isso. Acho que o Ceará não funcionou. O Zanocelo estava muito desligado da partida. O Mugni também totalmente desligado do jogo. E aí o Vina vê essa oportunidade de buscar essa titularidade. Porque ele tem entrado, e dessa vez ele entrou no intervalo já, então ele ganhou mais tempo. Ele vê ali um espaço de conseguir ser titular nessa equipe. Para a próxima partida você já não vai ter outro jogador de meio campo. Se o Dieguinho nos recuperar lateral, ele vai ter que mexer 2 peças. Então acho que o Ceará realmente não conseguiu fazer boa partida. No começo do segundo tempo, quando o Vina entra, a gente viu um Ceará até um pouco melhor, deu a impressão de que poderia fazer uma partida diferente do primeiro tempo, mas acabou que não foi. O time do Ceará, de fato, sofreu mais uma vez na criação ofensiva, de buscar as jogadas mais claras para finalizar. Faltou pro vovô ontem, não só na questão ofensiva, mas como defensiva também. Acho que a dupla Marlon e William Machado, que foi por muito tempo a titular, quando você vê hoje os dois em campo e você lembra da dupla que o William faz com o Marcos Vitor, fica muito evidente que o Marcos Vitor faz falta e que o Marlon não vive um bom momento. Ele foi o capitão da equipe muitos jogos, mas ele não vive bom momento. O gol que o Botafogo faz o primeiro, ele chega atrasado para fazer a marcação, mas o William Machado também errou. No segundo gol ele erra, ele tem uma indecisão, se a memória não me falha, com o Sobral, na hora que a bola acaba sobrando. Então, assim, foi um jogo onde teve falha em muitos lugares. Teve falha na defesa, o meio-campo foi inoperante e o ataque também poucas vezes finalizou, foi mais de fora da área. Então foi um Ceará que realmente ficou devendo em quase todos os setores do campo. Não foi um bom jogo, não. Seu Wilton Bezerra, antes de lhe passar a palavra, porque eu sei que ele vai, conhecendo esse rapazinho, ele vai já meter a sanfona aqui, porque já tá na hora. Então, vamos pro horário da sanfona, que aí na volta o WB comenta com mais calma, com tranquilidade. Eu lhe conheço, amigo. A sanfona tocou porque o relógio marcou. 18 horas é o nosso momento ecumênico, em que vamos até o Padre Cícero Romão Batista, a estátua do Padim, que é o patrono do Jogar a Segundo Tempo. Tivemos na cidade de Crato, no final
de semana, ao lado da Catedral Diocesana do Crato, o ato solene de assentamento de uma estátua do Padre Cícero Romão Batista na cidade de Crato. É essa a primeira homenagem no formato que a cidade do Crato presta ao seu filho ilustre, e é indiscutível que, diferentemente de Juazeiro do Norte, a longa ausência desta homenagem por todos esses anos, pelo menos ao nível oficial, como se reconhece agora, isto sempre pareceu uma censura um pouco dolorosa, aplicada ao personagem, tanto na esfera oficial política, quanto da parte da instituição clerical pela sanção longamente aplicada. Essa é a opinião de Renato Casimiro, historiador, fazendo, naturalmente, trazendo uma crítica nesse aspecto político, mas foi uma festa que se realizou. O reverendíssimo bispo diocesano do Crato, excelente, não é? Dom Magnus Henrique Lopes falou bem na oportunidade, dizendo da importância dessa homenagem. Ali ao lado da igreja, na Praça da Sé, a Catedral da Sé, que tantas vezes eu frequentei na minha infância. Está lá a estátua do Padre Cícero, na terra que lhe viu nascer. Ô, rapaz, bom demais, sensacional. Entre nós. Oi, imagem, viu, meus amigos? Agora sim, seu Wilton Bezerra, você esteve Tá ontem bom. na transmissão. Mas eu quero mandar um abraço para um ouvinte que nós temos, o Joel. O Tá bom, mas- E tem que ser assim, entre um comentário exatamente para ser interessante. Entendeu? É o Will que vai comentar, não. O Will vai mandar um abraço pro Joel, que é nosso Negócio ouvinte, é ele é sério. porteiro do Aquaville. Então fica melhor assim. conto Não tem problema. Valeu, Joel, um abraço. Final de- Claro que um abraço, qual E o é problema? bom, viu? Final de semana assim na Ora, praia, e hein? desse preço do seu carro. Eu conheço o seu olhar. No seu caso. O seu não, Quem no meu tá não. mandando a luzinha não sou eu, No não. meu não, doutor. Nequerone gesto. Nequerones. Olha aí, todo Ô, de preto. Chegou garapinha. o goleiro, Aí, chegou o Yashi. chegou o boleiro. da Rússia, em 58. Boleiro, Chegou boleiro, todo de boleiro. preto. Sim, É o Cássio. mas você queria o quê? Pois não, meu filho. É o fala. Cássio do Corinthians. Hein? É o Cássio do Cássio Corinthians. do Corinthians. Hein? A Se nós derrota, estávamos falando sobre o que mesmo? a derrota do Ceará ontem para o time do Botafogo. O Ceará não jogou bem não, seu Will. Tem um detalhe. Não só no jogo de ontem. O jogo de ontem ele foi um retrato um pouco repetido. Tem as suas semelhanças com a derrota que o Ceará teve para o Mirassol, para o Atlético Mineiro, para o Corinthians e para o Juventude. E aí coloca o Botafogo também nessa conta. Os adversários, eles nem fizeram grandes partidas. Eles nem foram assim bem melhores que o Ceará. Mas o Ceará esbarrou essencialmente em dois aspectos que o Breno citou. A dificuldade ofensiva para criação, para finalização e as falhas defensivas. Mais uma vez isso aconteceu no jogo de ontem. Só aí com essas 5 derrotas em casa, 15 pontos que o Ceará deixou de conquistar diante do seu torcedor. E o jogo ontem contra o Botafogo também foi esse de lascar, viu, senhor? Olha, com relação aos gols, eu acho que eles foram muito bem feitos e bem produzidos. A jogada do Botafogo, difícil de se imaginar que o Botafogo seria capaz de fazer uma jogada daquela. Eu não esperava aquilo. Durante 100 anos o time do Botafogo não faria aquilo. Os 3 toques para aquele magrinho, né? Fala rápido, com a beleza pra você ouvindo. Esse Eric Ramos. Ele foi lá e guardou. Cris Ramos. Só foi isso que o Botafogo fez. Só foi isso que o Botafogo fez no primeiro tempo. O Botafogo teve um time, no meio campo, formado pelo Santos Rodrigues, que é o único ainda que se mexeu. Perdeu uma chance antes, aliás, é bom registrar isso. Jogador do Vitinho, ele perdeu o cara a cara. Então vamos aqui explicar direito. Mas o meio campo estático, o meio campo do Botafogo não era problema. Não era problema. O Nilton, grandão, se misturando ali com a zaga. O outro tinha o Santos, que era o terceiro homem. Me ajude aí com relação ao outro nome do Botafogo no seu meio campo. Alain. Jogou nada. O Alain eu conheço de várias jornadas. Estático. Fez nada. O time do Botafogo, Vitinho deu 2 descidas. Vitinho, que era uma das saídas pro time do Botafogo. Pelo lado esquerdo, Matheus se machucou, acabou a jogada de arrasto. Meteram o chefinho, que é outra forma de jogar. Não teve problema pro Ceará. A defesa do Ceará não teve problema para conter o Botafogo.
Que trabalho ela teve. Agora, vamos lá. Eu sempre disse aqui que a jogada pelo lado esquerdo com o Bahia, ela é fundamental para o Ceará. Quando ela não existe, acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. E mais uma vez com o Fernandinho, com aquela disposição, o Fernandinho vai sair mais do banco. É uma peça perfeitamente dispensável. Foi mal de novo ontem. Mal de novo, sabe? Eu não vou chamar de preguiçoso, porque eu acho até chato isso, mas indolente, se é a mesma coisa. Indolente. Tá nem aí. Deu certo, não deu. Não participa do jogo. O Matheus Bahia parece que não sente confiança descendo com ele para dialogar com ele. Matheus Bahia no primeiro tempo não jogou nada, ficou lá atrás. No segundo tempo é que ele resolveu sair, aí é a diferença. Então, como é que o time do Ceará atacaria? Com quem? Com o Fernandinho? Sem o apoio pela esquerda. Pelo lado direito, com o Fabiano. Aliás, tirar o Fabiano para colocar Rafael Ramos, grande modificação, viu, Condé? Grande. Vai nada também. É um lado direito perdido. Perdido. Não apoia nem, olha. Ele tentou trocar mais, não porque o Rafael Ramos tenha feito grande coisa, mas porque o Fabiano que vem numa decrescente. O Fabiano é aquele mesmo. Ele fica mais na marcação. Ele não é um excepcional jogador, agora é valente, marca melhor. O Rafael não altera. O que é que o time do Ceará fez mais? Galeano pelo lado direito, me dê uma jogada, sim, uma devolução de cabeça pro Pedro Raul perder o gol. E uma finalização que ele dá na rede pelo lado de fora, ainda no primeiro tempo. Só isso. Não dá nada. Errou, inclusive. Errou a finalização. O que é que fez o Fernandinho? Nada. Olha, eu tô falando de dois setores de um time. Pô. Os lados do campo no futebol sem espaço de hoje, eles são vitais. Ou você ocupa ou não tem solução. Vai ser por dentro, no talo. Mete a bola pro Pedro Raul e ele que se vire. Cadê o meio-campo do Ceará? Olha, Lourenço não jogou por lufas. O Mugni foi uma vergonha. O Mugni bateu uma falta no começo do jogo e esse rapaz sumiu. Sabe nem onde ele anda ainda. Ninguém sabe o que ele sumiu até no Castelão. Não jogou nada. Entrou o Vina, que melhorou um pouco no segundo tempo. O meio campo do Ceará, esse menino que eu chamo, às vezes eu quero chamar de violoncelo, ó. Zanocelo, ficou ali. Ali aquele joguinho, sabe, na frente da zaga, sem acrescentar nada. O que é o resumo da ópera? O Ceará não jogou, pô. E o Ceará, ele tem um negócio de se embananar nas suas limitações quando o time é ruim. Quando o adversário é ruim. É interessante. Veja aí quanto o Corinthians que chegou aqui não jogou nada, ele também não jogou. Essas 5 derrotas que eu citei. 5 derrotas. Foi pra Corinthians, Mirassol, Atlético Mineiro e Juventude. Pois é. Além do jogo de ontem, Botafogo. Tira o Mirassol, mas olha o resto. Pra quem ele perdeu. E como ele jogou e como ele perdeu. Foram parece cenários muito parecidos. É, uma facilidade anunciada, parece que inibe o time do Ceará. Mexe com suas limitações. Foi triste o jogo. O jogo foi ruim, rapaz. Foi ruim. O time do Botafogo... Foi legal não. O Botafogo tocava a bola, lateralizava. E eu fico olhando, eu digo aí. E eu fico imaginando que jogada pode ser. Vai, Wilton. Promoção é essa. Vai. Vamos já falar. Em casa. Vamos já falar. Vamos já falar. Precisa nem sair. Bem, então o que eu quero dizer é o seguinte. O Ceará falhou. Deixou de produzir em vários setores. Né? Hoje o torcedor está mordido, dizendo cobras e lagartos. Mas a realidade dos fatos. Os extremos do Ceará não existem. O Galeano ofensivamente é 0. O Fernandinho é 0. Botou o Pedro Henrique, que não fez o milagre, mas pelo menos corre. Se esforça, o Vina clareou, meteu 2 no gol, coisa que o Ceará não fez. Né? E o que mais? E uma melhora do lado esquerdo, por causa do Matheus Bahia. Foi uma atuação ruim, rapaz. Sim, um vazio, um jogo assim, arrastado. Um jogo que doeu nos olhos. Foi mal, mais uma derrota inexplicável para um adversário todo mutilado.
Quem é que queria que o Botafogo só colocasse mais pra jogar? Cheio de Meu Deus do desfalque, céu. cheio de desfalque. Por lesão, por suspensão. Perdeu o Matheus Martins no começo do jogo. Foi. E o Ceará ainda não se aproveitou disso. O Ceará não jogou e não ganhou. Aí, é muito difícil você ganhar sem jogar, né, seu dizer? Só tem que jogar pra ter chance de ganhar. Isso vale pro futebol e vale pra vida. Vale pra você tentar mudar a sua vida e a vida de toda a sua família.